Bom, estamos entrando aqui na nossa Cursos Premium, acho que está ok, já estamos totalmente ligados, estamos ao vivo, né, para todo o território nacional, aqui é a Cursos Premium, www.cursospremio.com.br, nossa Cursos Premium EAD no Facebook, também no Instagram, né, no Instagram, Cursos Premium EAD, e lá no nosso canal no YouTube com o mesmo nome. A Cursos Premium ela é uma plataforma de cursos, né, de curta duração que tem o objetivo de trazer um novo modelo para todos os alunos e para todo o Brasil. Ou seja, o nosso objetivo é apresentar cursos de rápida execução para que acelere o currículo do nosso aluno. Ou seja, estamos pensando na retomada, na qualificação profissional rápida, ou seja, ele precisa de um assunto pontual, ele busca no nosso portfólio de cursos, realiza rapidamente, ele já tem um certificado, os certificados são gratuitos, né, e encaminhados diretamente pelo sistema no e-mail do aluno. Então, nós temos uma plataforma extremamente substancial, robusta, que consegue atender todas as demandas. Nós estamos com mais de 20 cursos, estamos chegando a mais de 10 cursos, ou seja, até o final do ano, queremos chegar a mais de 50 cursos no nosso portfólio, nosso estoque de cursos, para que todos os alunos interessados tenham condições aí de aprimorar profissionalmente. E lembrando que boa parte dos nossos professores são professores titulados, ou seja, são mestres, doutores ou detêm alta experiência na atividade que desempenham. Então, a nossa escolha, a nossa seleção de nossos professores, além aí da titulação, nós também buscamos professores com experiência nas suas áreas de atuação. Isso é muito importante, extremamente necessário para que dê credibilidade para o nosso curso e para que o nosso aluno realmente tenha um certificado com qualidade em suas mãos. E nessa noite, né, nós vamos trazer aí mais um grande professor e experiente, né? Estamos batendo um papo hoje com o professor Arauê, né, que todos estão esperando, né, nessa live, que vai comentar, temos o nosso curso, mas essa live especificamente vai comentar muito sobre captação de recursos e gestão de projetos sociais. Lembrando que a Cursos Premium tem o curso de projetos sociais, em que o professor é o grande protagonista. Mas afinal, né, quem é o nosso professor Aurélio? É gestor de projetos há mais de 10 anos, atua principalmente em projetos de inclusão socioprodutiva, projetos sociais assistenciais e projetos culturais. Tem como principal diferencial o uso das tecnologias para elaboração e gestão de projetos, assim como a criação de panoramas sociais. Atualmente é diretor de projetos sociais da Zanite Análise de Dados e Consultoria, onde cria mecanismos de diagnósticos sociais e escolares e aplica treinamentos em profissionais de diferentes áreas. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo ótimo, né? Estamos aí começando o nosso bate-papo dessa noite. Aí, Kainan Zani. E aí, professor, como é que estamos? Estamos bem. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, de estar aqui podendo compartilhar um pouco do conhecimento. Queria dar um alô para quem está online aí e não esqueçam, né, que nessa época de isolamento, nessa época de pandemia, a gente precisa se atualizar. Então, se você está gastando o seu tempo numa terça-feira, às 8 horas da noite, para estudar, você já saiu na frente. Né? Essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer. E espero que vocês gostem bastante do conteúdo, das coisas que a gente tem aqui para comentar, do que a gente tem aqui para dizer, e que vocês consigam aí separar um tempinho e separar um investimento para ir lá na plataforma do Cursos Premium e fazer o curso de gestão de projetos sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida para depois desse contato que a gente está tendo agora, vocês podem procurar nas redes sociais, podem entrar em contato aí com o Cursos Premium, eles vão encaminhar essas perguntas e eu posso responder para vocês por e-mail, por WhatsApp, por o que for melhor. Perfeito? Legal, legal. Eu gostaria que você conversasse um pouco antes da gente iniciar, né? Esperar o pessoal chegar na sala. Lembrando que nós temos um curso sobre gestão, né, de projetos sociais, né? E a Cursos Premium, ela está chegando aí no mercado com um novo modelo de portal de cursos. Mas, professor,
eu acho que o mais importante a falar nesse momento, afinal, né, são projetos sociais, né, no que consiste, né, primeiro para o nosso amigo internauta saber o que é o assunto, o que é falar em projetos sociais. Olha, esse é um tema bastante diverso e que hoje em dia, com a forma que a sociedade ela está estratificada e que ela está organizada, pode significar diversas coisas, né? Então, antigamente, o projeto social era um projeto que era feito principalmente pelas igrejas, né? Então você tinha aí as casas, por exemplo, uma Santa Casa não deixou de ser um projeto social ainda hoje, né? Mas você tinha as casas que eram financiadas pela Igreja Católica e que realizavam uma série de ações assistencialistas para tentar transformar um pouco da sociedade que naquela época tinha algumas mazelas bem específicas, né? Hoje em dia, esse conceito de projeto social ele mudou um pouco, né? Hoje em dia, o projeto social ele é um conceito um pouco mais amplo e que merece um pouco mais de atenção. Eu posso começar dando alguns exemplos do que são projetos sociais, pensando nos projetos mais amplos que existem na nossa sociedade hoje em dia. Né? Então, por exemplo, você tem aí na sua escola, você tem na sua cidade, você tem no seu bairro, uma série de entidades assistenciais que realizam projetos e que têm um objetivo específico. Então a gente tem um projeto aqui, por exemplo, um projeto muito conhecido que tem em várias cidades, é o projeto da PAI, né, que é um projeto de inclusão de pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja física, motora, uma deficiência intelectual, e que buscam fazer o treinamento e a reinserção dessas pessoas e a educação dessas pessoas para que elas consigam ter um pouco de autonomia. Você tem projetos sociais que são feitos por entidades como, por exemplo, um projeto de letramento digital que é feito pelo Instituto Ayrton Senna, que é um projeto muito legal também, que ele vai até as escolas, ele faz algumas parcerias com centros de ensino para ensinar o letramento digital, que nada mais é do que ensinar as pessoas a mexerem do computador e a transformar aquele uso do computador, que é um uso muitas vezes voltado somente para fazer texto, fazer apresentações, e um uso para criar tecnologias. Você tem projetos sociais que são feitos ainda por igrejas, né? Então você tem vários projetos sociais, principalmente aí no âmbito da juventude, e você tem projetos sociais que são feitos por entidades menores, né? Que às vezes elas estão mais relacionadas aí a oferecer curso de capoeira, a oferecer o pessoal jogar bola, esse tipo de coisa, né? Esses Ah, são os projetos sociais. professor, Uhum. eu gostaria aí né, de perguntar, antes de continuar, então, os projetos sociais, eles não são somente aqueles limitados a algumas organizações não governamentais, né? Ou seja, existe uma gama, né, de projetos sociais sendo realizados no Brasil, mas existe uma técnica adequada, né, para isso, né, professor? Existe um modelo adequado. Exatamente, exatamente. Existe um modelo adequado porque é justamente pelo excesso de pessoas que realizam esse tipo de projeto social, foi necessário que na área houvesse uma atualização, né? Então, hoje em dia, as pessoas elas acreditam que, ó, se eu fizer um trabalho aqui no meu quintal da minha casa, eu estou fazendo um projeto social. Isso não é muito verdade, né? Então, como você disse, assim, existe uma técnica por trás da execução de projetos sociais, porque hoje existe toda uma legislação que obriga as pessoas que executam esse tipo de projeto a seguir, né? Então você não pode mais abrir um projeto, por exemplo, sem prestar conta desse projeto, né? Você não pode ter um projeto social que vai contra a política pública é, do Brasil, por exemplo, né? Então a gente tem que ter um pouco de consciência e conseguir estudar e perceber o que de fato o nosso projeto está realizando. Nesses anos que eu tenho tido de experiência, eu tenho visto muita gente que parou no tempo, né? Que não evoluiu, não cresceu, não buscou estudar, e aí os projetos sociais eles acabam minguando, né? Porque se você não tem uma adequação à legislação, você acaba sendo obsoleto, né? Uma hora ou outra isso vai acontecer. Sim. Agora, existe uma normatização, por exemplo, uma lei federal, ou algo que regule o assunto? Agora, uma curiosidade nossa é porque a nossa, minha área de formação é jurídica, mas não atuo diretamente aí, né, especificamente aí no terceiro setor. Então, fica aquela curiosidade. Nós temos um conjunto normativo, eu sei que é lógico, né?
Qualquer projeto social não pode contrariar o dispositivo constitucional nem o legal vigente, isso seria impossível. Hoje, por exemplo, nós temos uma política da Constituição Federal de justiça social, de inclusão, né, de ausência de discriminação, diminuição da desigualdade regional, né, erradicação do pobrante, né, para quem deseja criar um projeto aí na sua comunidade, como se comportar? Existe alguma legislação a respeito, professor? Existe sim. É, ele foi promulgado há algum tempo atrás, mas ele só entrou em vigência no começo de 2018, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. É a Lei 13.019, que ela vai trazer toda a vigência de qualquer projeto social. Então ele instituiu que para você ter um projeto social e ele ser configurado como projeto social, você precisa seguir algumas regras, né? Principalmente regras em relação à equipe técnica que você vai manter no seu local de trabalho, qual que é o tipo de contrato que você vai ter. Se você vai ter voluntário, você vai ter que fazer um contrato com esse voluntário. Se você vai ter empregado CLT, ele tem que seguir a legislação à risca. Se você vai ter um funcionário que ele vai atuar por um período mais curto aí, então você vai precisar fazer um contrato de pessoa jurídica, ele tem outra legislação, essa lei ela predispõe todos os pontos que você precisa seguir para ser de fato um projeto social. Só por curiosidade, por exemplo, a partir dessa legislação, que você impediu que pessoas que estão na administração pública ou que são parentes de alguém que está na administração pública, como por exemplo um irmão de um vereador ou um tio de um vereador, que ele faça parte da direção dessa entidade assistencial. Então, se você está na sua entidade assistencial aí, então tem alguém que é candidato a vereador e que está na diretoria, então você precisa amanhã já falar para ele assim, você precisa se ausentar, porque se você for eleito, a entidade perde a capacidade que ela tem de angariar recursos, né? Então, todos os editais eles dizem isso. Então, se você tem hoje em dia alguém na sua composição da diretoria que faz parte da administração pública ou é próximo de alguém da administração pública, você não pode concorrer. Esse é um dos exemplos, né? Interessante, interessante. É bom a gente ter essa noção, né, dos limitadores, né? Isso é muito importante. Então, nós perguntamos sobre são projetos sociais e a questão de técnica, né, adequada, né? Agora, para criarmos um projeto social, é importante, além de ter mesmo uma coordenação, de como capacitar uma equipe, ou seja, ninguém trabalha sozinho, né, no projeto social. Então, professor, como é que seria o caminho, ou qual o caminho das pedras aí, para capacitarmos uma equipe aí para trabalhar no projeto social? Tem que imaginar o seu projeto social como se ele fosse uma árvore. Imagina uma árvore na tua cabeça. Uma árvore ela tem 3 partes principais. Ela tem a raiz, ela tem o caule, né, o tronco dela, e ela tem a copa, né? Quando a gente começa a pensar, né, nessa alegoria da árvore, a gente começa a perceber que a raiz é tudo aquilo que alimenta aquela árvore, né? É tudo aquilo que vem de fora, vem do meio externo e que é captado e que vai alimentar aquele tronco. E aquele tronco é o que vai gerar a copa, né? Então aquilo passa de baixo, vem de fora, ele passa pelas raízes, ele é absorvido pelas raízes, ele passa pelo tronco e de repente ele chega naquela copa que é a consequência da captação de água e de nutrientes. Num projeto social, a gente pensa da mesma forma. O tronco, nesse caso, seria o objetivo do meu projeto. Então eu tenho que pensar assim, o que é de fato, qual que é o problema, já que é uma árvore de problemas, né? Qual que é o problema que eu quero resolver? Vamos imaginar que é o caso da violência doméstica, por exemplo. O problema que eu tenho hoje é que existe muita violência doméstica no meu território. Existe muita violência doméstica no meu bairro, na minha comunidade, na minha cidade, né, na minha comunidade ribeirinha, enfim. Existe um problema que eu preciso atender, que eu tenho muita violência doméstica. Como esse tronco, como na árvore, né, esse tronco ele tem raízes que alimentam a árvore. Então a gente tem que pensar nas raízes também como as causas desse problema.
né? Então eu vou ter que começar a imaginar quais são as causas do problema da violência doméstica. Existem algumas causas que são mais difíceis de você conseguir mapear, porque às vezes elas são de difícil entendimento, mas se eu conseguir entender, por exemplo, que uma das causas da violência doméstica que eu tenho ali é o abuso de substância. Porque o marido chega em casa, ele abusa da substância na rua, ele chega, ele bebe, ele perde o controle e ele vai lá e decide agredir a pessoa. Uma das causas que a gente tem desse problema é a falta de relação familiar desse indivíduo, né, do agressor, para que ele consiga perceber que ele está dentro de uma estrutura familiar e que ele não é a principal estrela daquela peça ali, né? Então ele tem que entender que outras pessoas ali também são gente. Esse é um problema que existe. Existem outros problemas, como o machismo estrutural, isso acontece, né? Uma das outras causas que a gente pode encontrar pela qual esse problema acontece é a falta de locais para essa mulher ir e conseguir ser atendida. Né? Então esse é um problema. E a gente tem que pensar que cada consequência dessa, ela vai gerar, cada causa dessa, ela gera uma consequência, né? Então se existe um abuso da substância, certo? E ele passa por esse problema da agressão dentro de casa, qual que é a consequência disso daí? A gente tem que começar a tentar mapear isso daí também. A consequência do abuso de bebida com a violência doméstica é o aumento do abuso, né? Então a pessoa, e o aumento do abuso tanto da bebida quanto o abuso físico, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o problema é a falta de espaço para a mulher ela conseguir se comunicar desse fato e ela passar por esse problema da violência doméstica, o que a gente precisa, a consequência disso tudo é que você tem mais mulheres com medo de dizer o que elas estão passando, né? E aí, para cada uma dessas causas e cada uma dessas consequências, você cria os seus objetivos, né? Então as consequências, elas vai ser aquilo que você vai tentar diminuir, né? Porque você não vai atender o problema da violência doméstica, é um problema muito grande, né? Então você precisa tentar achar quais são essas consequências e tentar mitigar esses problemas, né? Então, olha, você tem ali, uma das causas é a falta de órgãos de comunicação. Hoje em dia você tem que 100 e se você não tiver a delegacia da mulher aqui no Brasil é ouro, né? Você não acha em lugar nenhum e quando acha você não consegue fazer uma denúncia. É difícil pra caramba, né? É uma violência. Eu não sei se você já teve experiência de ir com alguém pra fazer uma denúncia de violência, assim, é um negócio terrível, sabe? Imagina eu que fui auxiliar, eu nem era eu que tinha sido violentado, né? E eu tava lá e eu já percebi que, nossa, o negócio é terrível. Então se você conseguir, por exemplo, aumentar esse número de locais para a pessoa conseguir comunicar o problema, você vai estar diminuindo as consequências daquele problema. E daí quando você diminui a consequência daquele problema, você diminui a consequência, você diminui o problema em si, né? Sim. Então a primeira coisa é tentar mapear causas e consequências. E aí definir o seu projeto. Então meu projeto ele vai atuar nisso, nisso, nisso. Nesse caso, por exemplo, como é que você vai conseguir, dentro de uma entidade, normalmente sem dinheiro, com pouca gente para trabalhar, combater o machismo estrutural que a gente vive na sociedade patriarcal? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então você tem que atuar no que você sabe. Assim, você vai ter que atuar, por exemplo, em fazer com que aquelas pessoas elas sejam elas entendam que elas estão passando por uma violência, quebrar o ciclo da violência, fazer com que aqueles adolescentes que estão vivendo naquele ambiente que é violento entendam que aquele comportamento é violento e não reproduzam isso, porque a gente sabe que reproduz também. Então um menino que cresce vendo o pai bater na mãe, a chance dele crescer batendo na mãe, na esposa dele também é muito grande, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo e quebrar esse ciclo, né? Dessa forma, assim, né? Professor, o senhor falou de um ponto aí que eu acho que está na hora de a gente falar, bom, criamos um projeto, temos aí, sabemos os objetivos, né, as dificuldades, o que a gente consegue ultrapassar dentro do projeto, não se for do machismo estrutural, né? Agora, captação de recursos. A pessoa, então, ela já tem esses conceitos, fez o nosso curso na Cursos Premium, conhece já a realização de projetos sociais, já fez uma interlocução com o professor via e-mail, ou seja, agora, qual é o passo para a captação de recursos? Como é que eu começo a trabalhar em buscar recursos para o meu projeto social? Olha, existem várias maneiras de fazer isso, né? Você pode fazer isso através da busca de parceiros que vão te dar algum recurso, né? Grandes instituições
como por exemplo, a gente tem um edital aberto agora, na verdade fechou na segunda-feira, né? O edital da Natura, que estava aberto, que falava sobre a questão da diversidade, por exemplo. Você tem alguns editais, tem um site muito bacana, que é o Prosas, prosas.com.br, vocês podem entrar aí, que eles lançam esses editais. Você tem o Observatório do Terceiro Setor, observatório do terceiro setor.org.br, que ele traz esses editais. A primeira coisa você sabe qual que é o projeto que você vai querer fazer, é você tentar encontrar quais são as instituições que têm nesse projeto um interesse, né? Então, o interesse que eu digo é a vontade de ajudar. Hoje em dia, quando a gente pensa num projeto, isso tá também, a gente fala bastante disso num projeto, na aula do Cursos Premium, lá, no curso que a gente está dando, que são os Objetivos do Desenvolvimento Social da Agenda 2030 da ONU. Então você pode pegar lá, o seu projeto é para a igualdade de gênero. Existe um tópico lá na ODS que fala da igualdade de gênero. Então você vai procurar as entidades que atuam nessa área. E aí tem entidade oferecendo recursos para diversos aspectos. Eu sei o que eu quero fazer, eu tenho que procurar as pessoas ou as instituições que são igual a mim, que estão tentando atingir pelo mesmo objetivo. Às vezes, quando a gente trabalha em projeto, e eu me incluo nessa questão, porque eu trabalhei muito tempo em projeto, eu sei como é que é isso, né? Mas a gente acaba ficando resumido somente aos locais dentro da nossa cidade. Então, se a prefeitura da nossa cidade ela não abre um edital, a gente não corre atrás de outros. Né? A gente fica dependendo da verba de CMDCA, de fundos e afins que estão próximos da gente. Mas se a gente entender que existem essas grandes entidades que oferecem esse recurso, eu vou atrás delas, né? Então, pelo que eu entendi, nós vamos atrás de recursos que são recursos estatais, né? Ou seja, como captar recursos para o meu projeto. Eu caminho para recursos estatais, ou seja, há uma publicação de edital de Ministério das Cidades, ou de alguma Secretaria de Assistência Social, estadual, ou até... Verbas parlamentares, que às vezes tem algum parlamentar ali, isso. De empresas, grandes grupos, né, que também fornecem recursos, né, grupos até de bancos, né, eles fornecem as suas fundações. Só para um adendo, você falou de banco, mas eu estava fazendo um curso lá na PUC de São Paulo e tinha um rapaz que ele trabalhava também com captação de recursos. E ele conseguiu uma parceria com o Deutsche Bank, muito legal isso daí, que o Deutsche Bank ele patrocinou 10 anos do projeto dele. Então, 10 anos do projeto, o Deutsche Bank que bancava. E depois disso ele tinha que viver com as próprias pernas. E tudo isso foi buscando. Né? E coisas que a gente nem imagina que pode acontecer, principalmente no interior de São Paulo, né? No interior de Minas, a gente não imagina que isso pode rolar. Né? Eu tenho até uma pergunta aqui da Paola Andrea Alves, né? Essa internauta, nossa amiga. Opa! Ela está perguntando aqui se ela gostaria de saber sobre a captação de recursos para o projeto depois definido. Acho que, Marcelo, você já respondeu, né? Sim. Mas tem mais algum dado? Então, o banco, podemos ter editais publicados por instituições privadas? Então, essa é uma dúvida também até minha. Sim, ela pode. Eu defini um projeto, tem que procurar os parceiros que estão dentro da minha atuação. Olha, para você ter uma ideia, assim, a gente... existem algumas empresas que têm essa questão da responsabilidade social muito forte. Né? A gente tem aqui na minha cidade, por exemplo, a Nivea, que é uma empresa dessas. Né? A Nivea é uma empresa que procura muito fazer trabalho social. E quando eu cresci, hoje em dia eu não sei se a Nivea faz isso ainda, mas quando eu era adolescente, a Nivea ela bancava casas de atendimento para pessoas que foram destituídas de suas famílias, né? Então a pessoa estava passando por uma situação dentro de casa de negligência, de abandono, e ela precisava ir para um lugar mais adequado. E daí não tinha vaga dentro do lar, não tinha vaga em alguns outros lugares, e ela ia para essas casas, principalmente quando era adolescente, né? Então, se a gente percebe que a entidade ela tem um projeto bem definido, ela tem isso daí bem escrito, e eu vou falar que bem escrito, assim, se você fizer o curso lá, entender direitinho aquilo que eu estou explicando para vocês, você vai sair com um projeto muito bem escrito.
Com esse projeto escrito, você consegue ir atrás das empresas que podem ter essa parceria. E às vezes o que você precisa nem é um recurso muito grande, né? Às vezes você está precisando de um recurso aí de algumas dezenas de milhares de reais, assim, 30 mil reais, né? E às vezes tem uma empresa na sua região que está a fim de bancar um projeto desse. Eu já vi isso acontecer, né? Eu já vi, por exemplo, um projeto de inclusão. Aliás, é uma parceria que está sendo feita, que eu estou fazendo com o Instituto Inclua, lá de Minas Gerais, que é um projeto de inclusão socioprodutiva de pessoas com deficiência. Então, naquela região, você tinha pessoas que eram donos de fábrica, eram donos de indústria, e que tinham um interesse muito grande em colocar pessoas com deficiência para trabalhar na fábrica delas, porque elas viam que tinha muita gente com deficiência sem trabalho na cidade. E elas estão bancando parte da atuação do projeto. Por quê? Porque tem pessoas que estão interessadas, né? Então, eu tenho um projeto definido, eu vou atrás das pessoas que estão a fim de fazer parte desse projeto comigo, tendo em mente que parte do projeto social é você mostrar resultado. Então, para a empresa também é interessante ela mostrar um resultado, né? Então, saber, olha, eu ajudei, eu fiz, né? A empresa, se ela fabrica carro, ela vai fabricar carro. Mas se ela puder pegar o dinheirinho dela, que ela está ganhando com aquela fabricação de carro, e poder inserir dentro de um projeto social, ela também vai estar contribuindo, né? E as empresas hoje em dia, elas têm muita procura, sabe? Tem empresa que me procurou em Minas Gerais para fazer de inclusão de adolescente em situação de rua dentro das empresas, porque elas precisavam ter um projeto social dentro da cidade que elas estão. Então, hoje a gente percebe que, principalmente as empresas de grande porte, todas elas têm uma área de responsabilidade social. E se tem empresa de grande porte na sua cidade, você pode ter certeza que se você contratar o RH e você explicar o seu projeto, ter um projeto bem definido, bem profissional, você vai ter uma chance grande de conseguir uma parceria. Que bacana. Eu procuro até em termos de inclusão, né? A gente estava conversando com o professor Auei, para todos os nossos amigos internautas, de que agora, a partir de outubro, né, a gente consegue, nós vamos fazer para os cursos prêmio, nossos cursos, na totalidade, terão a tradução em Libras, né? Então, os cursos corporativos, mesmo os cursos universitários, nós teremos tradução em Libras para que até haja inclusão, né, de um mercado de pessoas, de atendimento a pessoas que têm a sua deficiência. E aí nós teremos o quê? Aí num cantinho na nossa tela, e se der tudo certo, inclusive nas nossas lives, a tradução simultânea em Libras, ou seja, o aluno ele vai ter condições de abarcar não somente o aluno via áudio ou via escrito, mas também por sinais. Então, a linguagem por sinais está chegando na Cursos Prêmio, que a nossa ideia é ter esse diferencial, né? Não somente com responsabilidade social, como alguém está falando, mas também de incluir um público que ele está ali querendo ou está no mercado e precisa se atualizar, e tendo um curso em Libras, isso é totalmente possível. Agora, professor, como escrever um projeto social? Como que eu começo? Onde eu começo? Qual o cabeçalho? O que eu faço? Põe a data, põe meu nome, põe figura? Como é que funciona isso aí? Maravilha. É uma boa pergunta, porque, nossa, escrever um projeto não é fácil, né? Não é fácil mesmo. O conselho que eu posso dar, sendo bem prático, né? Se você estiver escrevendo um projeto específico para um edital, é você buscar no edital o modelo que ele dá. Então o edital ele vai te dizer assim, ó, eu quero uma introdução, eu quero uma justificativa, eu quero que você descreva os objetivos, eu quero que você descreva as metas, eu quero que você descreva os resultados, eu quero que você traga para mim uma memória de cálculo para dizer quanto que você vai gastar nisso tudo. E aí você já tem um projeto pronto. É só pegar aquilo lá e é só você escrever. Se eu estiver escrevendo um projeto do zero, né, se eu quero escrever um projeto para buscar um financiamento junto com as pessoas que estão próximas de mim, a primeira coisa é fazer uma introdução. Né? Essa introdução ela tem que conter, obrigatoriamente, todo o aspecto técnico do seu projeto. Então, onde que você vai fazer o seu projeto? Quais são as características demográficas do seu projeto? Então, quantas pessoas moram naquele território? Então, seu projeto ele vai estar dentro de um bairro? Quantos CRAs tem naquele bairro? Quantos CREAs tem naquele bairro? Quantas entidades de atendimento tem naquele bairro? Você vai justificar o contexto histórico daquele projeto. Então, se eu estou fazendo um projeto de inclusão, por exemplo, é bacana dizer que contar um pouquinho da história da inclusão dentro daquela comunidade. Então, aqui em São Paulo, a história da inclusão é uma, em Minas Gerais, a história da inclusão é outra, tentar entender como isso se deu. Dentro da justificativa, é tentar dizer o porquê que o seu projeto é importante. Isso é o principal. Então, por que as pessoas elas têm que comprar a tua ideia?
né? Então, por que que é importante você realizar aquela atividade e por que que ninguém pensou nisso ainda, sabe? Então, por exemplo, eu estava fazendo um projeto aqui na área da cultura, né, não tanto da gestão social, que a gente, junto com um grupo que eu tenho de pesquisa e de musicalização, que chama o Fino da Roça, que o nosso projeto era fazer a captação de compositores do interior de São Paulo e gravar um disco com isso. Daí ele teve que justificar por que que é importante. Daí você vai dizer lá, porque não tem quem está tocando eles, porque eles não têm espaço para tocar. Se eu tiver, por exemplo, fazer um trabalho sobre o abuso sexual infantil, por exemplo, você pode dizer assim que não tem tanta denúncia assim, porque a gente percebe que o abuso está aumentando, porque as escolas elas estão tendo uma demanda cada vez maior disso, justificar todo esse aspecto, né? Depois você traz os objetivos, né? Os objetivos eles estão muito bem descritos. Se você fez aquele exercício que está no Cursos Premium da árvore de problemas, essa parte já vai estar pronta para você, que é pensar qual que é o objetivo central do teu projeto, então o que está naquele tronco, quais são os objetivos específicos, que é a raiz, e quais são as consequências que você quer mitigar. Então, aquilo são os resultados que você procura obter, né? E aí ele vai estar pronto. E aí você tem uma memória de cálculo, que é você saber exatamente quanto que você vai gastar dentro do seu orçamento e fazer isso daí bacaninha, né? Eu seguiria esses passos, né? Então, introdução, justificativa, objetivos primários e secundários, né? Principais e específicos, você ter os seus resultados e você fazer uma memória de cálculo que é interessante. Eu entraria nesse aspecto. Nesse aspecto. Agora, professor, indo mais ou menos para o final do nosso bate-papo, né? O nosso internauta já tem uma breve noção aí do que é um projeto, de como buscar recursos, né, iniciativa privada, setor público, editais, né, que sistematicamente são apresentados. Agora, como se preparar para confeccionar um projeto social? Eu vou me preparar, eu vou estudar, né? Qual o caminho? Além do nosso curso aqui na Cursos Premium, né, que pode passar aí toda uma estrutura, mas como se preparar, né? Uma pessoa leiga totalmente, ela consegue construir um projeto social, ele ter sucesso? Precisa ter, por exemplo, um curso superior? O que eu preciso para ter um projeto social de sucesso? Olha, o que eu tenho percebido nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 5 anos, fazendo curso em diversas instituições, é que você tem cada vez mais profissionais de outras áreas migrando para a área social, porque eles estão percebendo que eles têm um sonho de contribuir com o mundo e que não estão conseguindo fazer isso. Então, se você tem vontade de fazer parte de um projeto social ou de ter um projeto social que você vai tomar à frente, a primeira coisa é você estudar aquilo que você está buscando de objetivo. Então você tem todas as técnicas aí que parte desse curso, né, do Cursos Premium aí, espero que a gente consiga fazer outros, né, um curso só de elaboração de projeto, enfim. Mas você faz esse curso, você tem pelo menos as ferramentas básicas, né? Depois disso, você vai ter que estudar legislação, né? Isso é uma parte chata, né? Mas vai fazer um curso sobre esse MIROS, que a gente conversou mais cedo, né? Que é o marco regulatório das organizações de sociedade civil. Então vai entender qual que é a Lei 1319, vai fazer um curso de gestão, né? Faça um curso para você conseguir perder um pouco desses preconceitos, porque assim, é muito fácil para mim, né? Eu sou psicólogo de formação, né? Então, na psicologia, eu já aprendi diversos aspectos de trabalhos sociais, né? Sou especialista em psicologia social, né? Mas por exemplo, eu sou um engenheiro que quero fazer um projeto social, eu tenho que buscar entender qual que é a linguagem e qual que é a técnica que esse pessoal usa. Então, eu entraria em cursos diferentes daqueles que eu estou acostumado a fazer. Então, eu quero fazer um trabalho sobre violência doméstica, eu vou buscar a violência doméstica, né? Eu não... mesmo eu sendo engenheiro, eu vou atrás. Hoje em dia a gente percebe que nos conselhos a maioria do pessoal não é da área, né? Você tem inúmeros conselhos aí sociais das cidades. Quem tem entidade social normalmente é um comerciante que começa com um trabalho desse. Então vai buscar um curso específico do que você quer fazer, né? E depois eu aconselho fazer um curso mais
mais voltada para a questão acadêmica, né? Que isso é muito importante. Depois que você entendeu como é que funciona a técnica de fazer o curso e você vai gerir um trabalho, você precisa ir para a parte acadêmica para entender daquilo que você está falando, né? E daí você vai contratar as pessoas, que você não vai ser um exército de uma só, né? Não adianta você fazer, primeiro tem que fazer a faculdade de assistência social, depois fazer psicologia, depois fazer TO. Você vai demorar 15 anos e quando você terminar, você vai estar atrasado na psicologia lá atrás, né? Então você tem que fazer um trabalho contínuo. Vai para gestão. Se você quer atuar dentro disso, procura o emprego que você quer e vê o que eles estão pedindo, né? Acho que o primeiro passo é entrar na www.cursospremio.com.br, no nosso curso de gestão de projetos sociais, né? E até já convido, né, o professor Alei a gente desenvolver mais cursos, né, aprofundar um tema muito interessante. Acho que a gente pode pensar num curso sobre confecção de projetos sociais, né? Acho que talvez as pessoas achem interessante isso, ou seja, eu gostei do assunto, agora como é que eu faço um projeto, como é que é a pesquisa de um edital, a gente pode pensar em num curso a posteriori. Professor, então a formação, então ela não necessita ser uma formação universitária, é importante a pessoa se aprimorar, né, naquela área de conhecimento, já que ela deseja fazer algo, por exemplo, na forma de violência doméstica ou inclusão de menores, ou um trabalho de um curso pré-vestibular, né, uma inclusão estilo Educafro, né, como um grande trabalho que temos na área de vestibulares. Então, ela precisa se especializar nesse assunto. Então, isso seria o caminho, né, além de ter um conhecimento geral, também se especializar no assunto. Esse é o caminho, professor? Exatamente. É porque senão fica no achismo, né? Hoje em dia tem muito achismo, muita gente que acha que sabe o que está dizendo, né? E se a gente não buscar o conhecimento dentro de cursos específicos, a gente vai cair nesse mesmo achismo e a gente vai causar mais mal do que causa bem, né? E por mais bem intencionado que a pessoa esteja, se ela não sabe o que ela está fazendo, meu amigo, pode esquecer. Né? Pode esquecer. Então, esse curso da Cruz Supremo, por exemplo, se você fizer esse curso, eu garanto, né? Eu sou professor, eu posso dizer para você que esse é o modelo de curso que eu dava para as pessoas que eu queria que saíssem de lá preparadas para gerenciar um projeto. Então, você vai aprender quais são as ferramentas, você vai aprender uma série de coisas, né? Mas se você quer fazer um trabalho específico, vai buscar aquilo que você está a fim de estudar, né? Que você está a fim de atuar. Exatamente. Assim, você não precisa ser um psicólogo, mas você tem que ser uma pessoa consciente, uma pessoa estudada, né? Não pode parar de estudar. Não pode. Perfeito. Bom, professor, estamos chegando ao final de mais uma live aqui da nossa Cursos Prêmio, www.cursos Prêmio. Aqueles que quiserem acessar essa live, estamos ao vivo no Facebook, né? No Facebook, nosso endereço é Cursos Prêmio EAD. Também estará gravado lá no nosso canal do YouTube, né? Que é Cursos Prêmio EAD também, e no nosso Instagram, com o mesmo. Professor Aguiz, concitar as suas últimas considerações finais aí, para ir para um encerramento da nossa live. Nossa live é como nossos cursos, elas são compressas, elas são com bastante conteúdo, elas são rápidas. Esse é o objetivo da Cursos Prêmio, ou seja, trazer o máximo de qualidade com o mínimo de tempo possível, como foi o nosso bate-papo hoje, que foi fantástico, foi muito interessante. Eu aprendi muito, né? E com certeza nosso internauta também. Pô, queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui conversando, né? Agradecer ao público que está aí aguentando a gente até o final, né? Que foi guerreiro. Eu tenho certeza que vocês estão um passo à frente. Sabe, eu trabalhei muito nessa área, faz pelo menos 10 anos que eu atuo em projeto social, em projeto em geral, e eu percebo que quem tem sucesso nessa área, quem consegue o que quer, quem não desiste. Então, eu vou deixar esse recado para quem está aí, quem está acompanhando até o final, de que se você chegou até aqui, a chance de você conseguir crescer é grande, viu? É, a outra, se eu for ter que dar alguns conselhos para vocês, né? Porque a gente está aqui para bater um papo, né? Mas eu acho que é importante a gente compartilhar um pouco da nossa experiência. É, é você colocar de fato no papel aquilo que você quer fazer. Então, se você tem um projeto social, se você tem um projeto que você tá trabalhando, escreva esse projeto, mesmo que você não vá apresentar ele para ninguém, escreva esse projeto, né? Deixa ele no papel bonitinho, sabe? Vai estudar sobre os objetivos do desenvolvimento social, estude isso, sabe? Entra no site do ODS 2030,
Procure editais, toda hora sai um edital novo. Se eu tivesse tempo, eu passava o dia inteiro escrevendo edital, porque tem edital que sobra. Esse site do prosas.com.br que eu falei para vocês aí, tem pelo menos 5 editais novos por dia. Por dia. Então, se você conseguir se dedicar para escrever pelo menos um edital por semana, é impossível que em um ano você não consiga um edital bacana, né? Então, procure se atualizar, baixa a cabeça, estuda. E outra dica que eu dou para vocês aí, essa é uma dica de ouro, tá, gente? Isso daí vocês não podem deixar de ter, se atualizem na área tecnológica. Hoje em dia são pouquíssimos os profissionais da área de projetos sociais que estão atualizados, e se tem uma coisa que me dá diferencial é eu conhecer algumas ferramentas tecnológicas que melhoram o meu trabalho. Nesse curso que a gente dá no Cursos Premium, se eu não me engano, acho que são 4 ferramentas que a gente trabalha, né, que são ferramentas de gestão simples e que impressionam. Você vai apresentar, você vai chegar numa grande multinacional lá com um gráfico daqueles que eu ensino vocês a fazer, simples, eu tenho certeza absoluta que eles vão gostar, porque é o gráfico que eu apresento. Né? E quando eu apresento, o pessoal fica embasbacado. Então você tem que se aprofundar na questão tecnológica. Precisa, sabe? Vai fazer um curso de informática. Eu acho que o curso Premium tem. Eu estava conversando com o professor Célio esses dias atrás. Aí ele disse que tem um curso bacana aí de Excel, né? Se eu não me engano. Tem um curso bacana. Faça o curso. Faça um curso bom de computação, porque isso é diferencial. Isso é diferencial, certo? Então, se você está querendo ser gestor, você precisa saber disso. Beleza, obrigado, professor, por aceite o convite. Né? Já fiz um desafio aqui perante todos para escrever um novo projeto de curso e trazer aí um curso aí para os nossos alunos. E agradeço imensamente esse bate-papo nessa terça-feira mais ou menos fria, né? Chuvosa, ainda bem que choveu um pouco, estava precisando. E com certeza os nossos amigos aí que estão na internet, depois no YouTube, no Instagram, vão gostar muito desse bate-papo e depois dá uma olhadinha lá no www.cursospremium.com.br, não somente aí o curso aí de gestão de projetos sociais, também aí para ele já passou uma dica, um curso de Excel, um curso longo, né? Ele tem mais de 500 vídeos, um curso bem completo e com bastante preços sociais, que a ideia da Cursos Premium também, além da excelência, os nossos preços sociais e até em 10 vezes, acho que daí é possível a pessoa não ter nenhum problema com as suas finanças e se qualificar profissionalmente. Obrigado, professor Auê, nós vamos encerrando por aqui a nossa live de hoje. Retornaremos, já convido para a gente retornar lá na frente com um novo curso, com novas ideias para que o nosso internauta compartilhe com o seu conhecimento. Gente, muito obrigado, muito boa noite, até a próxima na nossa live aqui da Cursos Premium. Valeu, gente. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau.